Você já foi ao proctologista? Sabe quando procurar um profissional como esse? Recentemente, a cantora Preta Gil faleceu por uma situação na região exatamente que esse profissional cuida. Ele é responsável pelo cuidado das funções intestinais e também por realizar exames diagnósticos e tratamentos no sistema digestivo inferior, como o colo, o reto e o ânus. Para conversar hoje sobre esse assunto importantíssimo, eu recebo aqui no nosso quadro Rafael Correia Lima, que é coloproctologista, para conversar com a gente. Olá, doutor, muito bom dia, bem-vindo ao Revista. Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite de novo. Nós tivemos agora recentemente toda essa situação, uma comoção do país inteiro com a partida da Preta Gil, e um dos relatos dela foi exatamente que ela tinha uma constipação intestinal, passou 6 meses e achava que era normal. Isso pode ter feito diferença no tratamento dela, se ela tivesse, por exemplo, procurado um proctologista antes, ela poderia ter tido mais sucesso no tratamento? Com certeza absoluta. O diagnóstico do tumor, no caso dela, foi um tumor de reto, né? Tumor de reto, a parte final ali do intestino grosso, né? Os últimos 15 centímetros. A constipação que ela teve, na verdade, foi uma alteração do hábito intestinal. O que é isso? A alteração do hábito intestinal, o seu intestino, do jeito que ele nasce, ele tem que funcionar a vida inteira. Se você é constipada cronicamente, isso é uma coisa. Se você é normalmente um pouco mais solto, o seu intestino bem regular, e de uma hora para outra ele muda, aí é que a gente fica preocupado, tá? Ou o contrário, se você sempre foi constipado e de uma hora para outra solta o intestino, aí a gente também fica preocupado. Não quer dizer que aquele paciente que sempre é constipado a gente tem que deixar para lá. Não, a gente tem que tratar a constipação, para não deixar o público tão assustado. A constipação por si só não é um sintoma de câncer de intestino. O sintoma do câncer de intestino é a mudança do hábito intestinal, que é o que ela se queixou, né? Ela fez um público, um serviço de utilidade pública espetacular. Infelizmente, pela doença dela, mas ela teve uma função muito importante, falando em termos de saúde pública, foi alertar a população para esses sinais, né? Então, o que ela teve, na verdade, foi uma mudança do hábito. Ela disse que sempre era reloginho, o intestino sempre funcionava bem, e mais ou menos 6 meses ele mudou completamente, as fezes ficaram finas, começou a sair uma secreção tipo um catarro, né, que a gente chama cientificamente de muco, né? Começou a sair uma mucorreia, um muco nas fezes, e ela deixando para lá, disse, não, eu vou procurar depois, vou para lá, deve ser hemorroida, deve ser alguma bobagem, e deixou para lá. Então, na verdade, o que o público tem que se ligar é na mudança do hábito intestinal. É o seu corpo dando sinais de que alguma coisa não está normal. Doutor Rafael, e a sua especialidade, que é a proctologia, é uma especialidade que muitas vezes as pessoas resistem mais a procurar ou acabam negligenciando essa parte. Quando é algo na pele, já corre porque está com aquela lesão na pele. Quando é algo na visão, já corre lá no oftalmo. Mas e o proctologista? Muitas vezes as pessoas vão empurrando para depois, e isso realmente pode trazer mais transtorno. Quando procurar um profissional da sua área, doutor? Vou te dizer até uma questão cômica pessoal. A gente fez 6 anos de medicina, fez mais 2 anos de cirurgia geral, residência, e aí eu terminei por escolher essa área. Não, vou ser proctologista. Minha esposa imediatamente disse, meu Deus, passa 8 anos estudando para depois escolher tratar de intestino. Tratar de intestino. A gente gosta, a gente não escolhe o que gosta. Mas enfim, exatamente são esses sintomas principais que o público tem que se atentar. Primeiro, aos 45 anos, sem absolutamente nenhum sintoma, você deve procurar o seu proctologista. Seja homem ou mulher. Seja homem ou seja mulher. Do jeito que a mulher procura o ginecologista, o mastologista para fazer os exames da mama, do jeito que o homem procura o urologista para fazer o exame da próstata, homens e mulheres têm que procurar o proctologista aos 45 para fazer o primeiro exame de colonoscopia, tá? Fora isso, Rafael, no dia a dia normal, sangramentos, nodulações anais, dores abdominais, diarreia crônica ou mudança do hábito intestinal, qualquer coisa que mexa com a sua saúde digestiva, o proctologista é o médico indicado para investigar. Olha aí, que interessante. Você que está do outro lado já sabe, está precisando agendar aí sua consulta, não negligencia, tá? Porque isso pode fazer toda a diferença na hora do cuidado, caso você tenha uma enfermidade mais séria. E muitas vezes nós não temos, doutor, esse olhar do cuidado com o nosso próprio corpo.
A gente está tão ocupado com tantas atividades com o nosso trabalho que a gente esquece que é o nosso corpo que faz a gente trabalhar. Então, se ele não está bem, você não vai conseguir executar. É importante dar essa atenção devida para todos os pedaços. O corpo sempre lhe dá sinais. Resta a gente observar e respeitar os sinais que ele lhe dá. Seja do estresse, seja do excesso de trabalho, seja de doenças que ele está apresentando. Ele sempre traz sinais. Resta a população ficar atenta. Ó, já agendei minha consulta, eu tô falando sério, viu? Eu já agendei minha consulta porque o meu corpo tá dando sinais e eu vou já prestar atenção nisso. Mas a gente tem algumas perguntas dos nossos telespectadores que a nossa produção preparou pra gente. Vamos ver agora, doutor, porque a gente é assim, quando tem um médico perto, a gente já quer fazer aquela consulta, perguntar, tirar as dúvidas e trazer os esclarecimentos. E esse é o papel do nosso quadro Saúde em Dia. Vamos conferir? A nossa primeira pergunta, produção, por favor. Olha só. Deixa eu ver aqui a nossa primeira pergunta. Exames mais comuns realizados pelo proctologista. Quem está perguntando para a gente é o Mauro Buarque, de 46 anos, de Belém. Quais são os exames mais comuns que um proctologista solicita? Bom, vamos lá. O principal exame que a gente faz sempre é o exame físico, né? A anoscopia, o exame físico anal e abdominal na consulta. Esse é o principal, a gente parte daí. A partir daí a gente tem a colonoscopia, que é o exame básico, dependendo da queixa, lógico, mas exame básico. É um exame um pouco mais agressivo, porque requer um preparo. A gente chama, na medicina, na proctologia, a gente chama de um exame mais invasivo. Ele é um pouco mais, ele invade mais o seu corpo, né? Ele precisa de um preparo. Basicamente, explicando para a população, é uma câmera acoplada em uma mangueira de mais ou menos 1,90 m, que a gente insere no intestino grosso e viaja todo o intestino grosso. Com aquela câmera a gente consegue enxergar a mucosa de todo o intestino grosso e do finalzinho do intestino fino, tá? Então a gente vê todo o cólon, por isso o nome colonoscopia. A gente vai lá do início do cólon, que é aqui desse ladinho direito, vê todo o intestino grosso, vem aqui até o reto. Então esse é o exame básico que a gente consegue diagnosticar 90% dos problemas coloproctológicos. Ou, se não tiver indicação de um exame completo do intestino, a gente pode fazer uma retossigmoidoscopia. O que é isso? É uma mini colonoscopia. É uma colonoscopia que a gente vê só o finalzinho do intestino, só o reto e o sigmoide, que é o finalzinho do cólon, né? Aí tem outros exames um pouco mais específicos, tem manometria no retal, tem ultrassom endoanal, mas são exames um pouco mais específicos e um pouco menos utilizados. A colonoscopia, como você disse, é um exame um pouco mais invasivo, mas ela pede uma sedação ou o paciente faz consciente? Ela tem um pouco de dor, né? Então ela provoca um pouco de dor. Então dificilmente a gente faz ela a sangue frio, vamos dizer assim. Normalmente a gente faz sempre sedado, ou em alguns casos, pacientes mais idosos, pacientes um pouco menos, que aguentam um pouco de menos dor, tem um limiar de dor um pouco mais baixo, a gente faz sob anestesia mesmo, com um anestesista na sala. Alguns países, eu já fiz alguns estágios na Europa, eles fazem a sangue frio, sem nada. Mas sério? é um pouco desagradável, como a gente tem que insuflar gás dentro do intestino, aquilo provoca bastante cólica. Então, não é um exame agradável para você se realizar sem uma anestesia, não. Mas assim, com todo o cuidado, com todo o preparo, é um exame completamente seguro. Tem as suas complicações, mas é um exame que o risco-benefício é muito bom, é muito alto. É importante a gente sempre fazer essa análise. Vamos a mais uma pergunta, olha só, agora dos nossos telespectadores, a nossa produção já está preparando. Dicas para manter a saúde intestinal, é a Tatiana Regina, de 47 anos, de Teresina. E aí, doutor, o que é que a gente pode fazer para esse intestino funcionar melhor? É verdade que o nosso intestino ele tem uma relação muito grande com o nosso equilíbrio mental, que tem lá um negócio que capta, que ajuda, é o segundo cérebro, já se fala nisso, procede essas informações? Assim, é uma pergunta que daria para a gente ficar assim, 3 dias conversando aqui sobre isso, né? É uma pergunta que envolve todo o corpo humano, porque a gente sempre fala, um dos principais contatos do corpo com o mundo é o intestino, né? Além da pele, lógico, você só recebe coisas externas através do intestino, né? Do que você come. Então você não é nada mais do que você come, né? Então, basicamente o seu funcionamento intestinal, se eu pudesse dar 2, 3 dicas, seria ingerir muitas fibras,
fibras, ingerir muito líquido e exercício físico. Essas são essas 3 dicas básicas que não dá para se falar em saúde intestinal sem falar em fibras, água e exercício físico. Esses 3 são básicos. Aí a gente vai, controle de estresse, controle de ansiedade, tipos de alimentos, gorduras, alimentos ultraprocessados e etc. Mas basicamente, para ser mais rápido e direto, se você puder escolher 3 coisas, são fibras, água e exercício físico. Prontinho, se o doutor falou, tá falado. Olha só, muito obrigada, doutor Rafael, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no Revista. Obrigado eu, muito bom o quadro sempre trazendo esse tema, é um tema que é do dia a dia e exatamente por ser do dia a dia é tão importante a população saber. Estou à disposição sempre que precisar. Me aguarde aqui, estou lá, viu, para nossa consulta. Tá ok. E olha, esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.